Essa é uma casa que oferece oportunidades, curso, assistência social e muita cultura. Estou falando da Casa Amarela. Fala Miranda, está no ar pra trazer informação. Miranda é show, Miranda é show. Miranda é show, Miranda é show. A gente está aqui com o Pedro do Livro. Pedro, que é idealizador e fundador da Casa Amarela. Pedro, primeiro, obrigado por receber a gente. E, para começar, quem é o Pedro do Livro e o que é a Casa Amarela? Cara, é difícil essas coisas, né? De responder quem é a gente, porque a gente é tanto. Eu sou filho, eu sou pai, eu sou marido, eu sou professor. Eu sou uma pessoa que acha que a educação é fundamental para mudar a vida das pessoas, porque mudou a minha. Eu sou filho do Pedro, da Vilda, meu pai é professor de história, minha mãe é advogada. Então cresci muito no meio dos livros e acho que a grande herança que eu tenho, né, que eles me deram foi essa. Nunca fui rico, nunca tive grana, mas sempre tive pais que olhavam pela educação como uma forma que poderia dar uma vida melhor para os seus filhos, né? Então, desde muito cedo, meu pai estimulava a gente à leitura, minha mãe, né, fazia estudar, cobrava, sempre muito próximo ali, e fizeram muita gente acreditar que isso é o que ia melhorar a nossa vida, e de fato foi o que aconteceu, né? Através do estudo que a gente conseguiu ter um olhar diferente do mundo, viajar, conhecer bastante lugares do mundo, conhecer realidades diferentes, se empoderar, né, desse estudo, e enfim, a vida andou e através da educação que... Na tua avaliação, a cultura mudou a tua realidade, mudou a tua visão de mundo, fez você uma pessoa melhor. Também acredito que a cultura tenha esse poder. Mas qual é o impacto hoje dessa cultura numa área como a nossa, que é tão sem oportunidades, onde as pessoas ainda penam muito para ter um mínimo, que é um lazer de qualidade? Quando você chega e se depara com essa realidade, como é que tua cabeça funciona para fazer um projeto desse funcionar numa área como a nossa? Primeiro, quando eu estou falando de educação, estou falando também de cultura, estou falando de esporte, Sim. estou falando de todas essas atividades integradas, né? A Casa Amarela é muito isso, é um mix de vários projetos que a gente acredita que eles, atuando juntos, é o que vai, né, fazer impacto, vai causar impacto na vida das crianças, das famílias que frequentam a gente. E a cultura é fundamental, porque a cultura são os nossos signos, a cultura é o que faz a gente ser gente, né? Então são os nossos gostos, é a comida que a gente come, é a religião que a gente tem, são os nossos hábitos do dia a dia. Então isso tudo é cultura, isso tudo é a cultura de um povo. E a cultura do povo precisa sempre estar sendo respeitada, sempre fazer com que ela esteja presente nas nossas vidas, né? E que chegue, né? Claro. Que chegue na casa das pessoas. Hoje, a Casa Amarela, ela tem um trabalho mais voltado para qual segmento? Para as mulheres, para as crianças, mais para os idosos? Ou você vê que o percentual é o mesmo de abrangência dessa galera? A Casa Amarela é uma combinação, é como se fosse, né, um triângulo, assim, né, que tem a cultura, tem a educação, tem a assistência social. As três coisas andam juntas. Porque imagina o seguinte, uma criança com fome, ela vai ler? Não vai. Se tu tiver com fome, tu vai chegar para ler um livro se tiver com fome? Não, tu vai procurar comida, né? Agora, isso daí é estar sentindo fome. Imagina quando a fome é uma coisa que acontece sempre na sua vida, estrutural. Então você não vai ler. Você não vai conseguir ter um bom rendimento, né, educacional, estudar, se você tiver com fome. Por isso que as escolas têm merenda, por isso que as escolas têm refeição. Inclusive, nas escolas públicas, muitas das vezes, a única refeição que a criança faz é na escola. E então aqui na Casa Amarela, assim, a gente privilegia esse atendimento como um todo. Eu sei que vocês têm esse trabalho também de alimentação, e assistência. Né? Sim, a gente distribui aqui, são mais de 600 refeições todos os dias, divididos, né, entre as duas cozinhas comunitárias que a gente tem, Ricardo e Anchieta. 600 refeições? 600 ao todo, são 300 em Ricardo, 300 em Anchieta. E então isso faz parte de uma estratégia integrada, porque uma pessoa com fome não vai ler. Então a gente primeiro vai lá, tem a nossa cozinha comunitária, a pessoa vai lá, se alimenta. Isso já é uma porta para ela poder pegar um livro depois. Só que o seguinte, olha aí que está a mágica do negócio. Uma pessoa com fome não vai ler.
Mas uma pessoa que também só vai lá e pega a comida, provavelmente ela não vai conseguir sair dessa situação de vulnerabilidade. Ela esse é outro precisa ponto que eu da vou tocar. educação para poder transcender. Então, junto com a cozinha, a gente tem hoje, por exemplo, nas 2 cozinhas comunitárias, que a gente distribui 300 almoços todos os dias, a gente tem 2 turmas de pré-vestibulares para poder fazer com que essas pessoas que estão na cozinha possam, por exemplo, sonhar com uma universidade pública. Nós temos cursos profissionalizantes rápidos, como cuidador de idosos, transista, enfim, auxiliar de creche, babá, uma série de cursos para que a pessoa que está ali sendo assistida possa falar o seguinte: hoje eu preciso dessa quentinha, mas eu vou estudar e amanhã eu posso ter minha profissão e posso largar a mão desse benefício que eu estou recebendo. Porque eu entendo o seguinte: uma pessoa com fome não pega um livro, mas uma pessoa que também só vai lá e pega, né, a alimentação, ela não vai conseguir sair desse Ela não esquema enxerga da a oportunidade, vulnerabilidade. Não enxerga porque ela não consegue. E a minha preocupação não, né? Mas eu sempre tive uma ideia de que, justamente disso que você falou, e aí você já elucidou, de que o assistencialismo sem a oportunidade, ela gera uma gama de pessoas que vão ficar ali inertes, né? E só absorvendo aquela situação. Tem muitas E políticas. aí você já elucidou, falou assim, não, mas a gente tem pré-vestibular para as pessoas que estão ali. Se quiser sair também dessa condição, a gente tem curso profissionalizante. E isso é importante. Sim, André. É associar a cultura, né? E a oportunidade, né? Uhum. Isso é legal. Não, total, André, porque assim, tem muitos projetos, políticas públicas que são assistencialistas. Ela vai lá e te dá a refeição. Mas isso por si só não te tira da situação de vulnerabilidade. Isso te alimenta. Isso te deixa até com mais condições, por exemplo, de encarar, né, uma fila de emprego, de encarar uma oportunidade. É fundamental. Mas não pode parar nisso. Tem que ter outras coisas junto para fazer com que você saia dessa situação de pobreza. E aí, na minha opinião, a única forma da gente tirar as pessoas da situação de vulnerabilidade é através da educação. Você sofreu algum preconceito quando você implantou a Casa Amarela? As pessoas olharam e falaram assim, pô, isso é mais uma medida eleitoreira, é mais uma medida, pô, é mais uma politicagem, daqui a pouco acaba. Você Não. sofreu algum esse tipo de preconceito das pessoas? Não, desse tipo não. Sofremos assim, sofrer não, né? Mas assim, as pessoas estavam descrentes, né? Do tipo, poxa, mas passou na época aqui, a gente tá pintando, você vê a reunião amarela, a gente tava pintando, e aí passou um rapaz que estudou comigo, e ele viu assim a gente pintando, falou, o que vocês estão fazendo aí? Vamos montar um negócio? Não sei o quê. Eu falei, vamos montar uma biblioteca. Ele me olhou. Sabe quando fica assim, tipo, 5 segundos ali que parece, né? Sai de órbita. 5 horas, que tu fica olhando assim a pessoa e falou assim, mas cara, em tempo de zap, as pessoas ainda pegam um livro? Eu falei, cara, Alexandre, chamaram de careca, que foi na época de escola, pô, careca, não sei, assim, se pega ou não. O ruim é quando não tem oportunidade de pegar. Vamos ver se pega ou se não pega. Então, acho que as pessoas estavam, assim, elas não acreditavam que um projeto como esse, que um equipamento como esse pudesse dar certo num bairro pobre, num bairro, né, de periferia, num bairro na divisa da Zona Norte, da divisa com a Baixada Fluminense. Então, assim, existe o preconceito de que uma biblioteca não é para Anchieta. Isso existiu, entendeu? Só que com relação a essa questão de eleição, não, foi muito bem recebido e até porque, assim, a gente tem muita demanda de projeto, de ações, então o que as pessoas querem é que tenha mais, né? E as pessoas pegam o livro? Pegam muito, sim. Cara, olha só, vou te dar um dado aqui. No primeiro ano nosso, a gente contabiliza quantas pessoas visitam a biblioteca, né? Uhum. E contabiliza por que ela vem. Então, por exemplo, a pessoa vem pegar um livro, ela vai estar lá, a gente vai assinar a lista de presença e vai estar lá, motivo, empréstimo de livro. Motivo, aula no curso de cuidador de idosos, motivo, gincana com as crianças, enfim, tudo tem lá. A gente teve mais de 1.000 acessos mensais aqui na biblioteca, 1.000 pessoas frequentando ela, e isso daí é mais do que qualquer equipamento, por exemplo, de bibliotecas na Zona Sul. Mostra o quê? Que existe sim vontade das pessoas terem acesso. Só que o problema é o quê? Não tinha. Nunca teve. Como é que a gente vai falar de algo, você aí que está ouvindo a gente, como é que você vai falar de algo que você gosta de algo que você nunca experimentou? Então por isso que você precisa ter oportunidade. E foi isso que a gente fez. Quando a gente abre a Casa Amarela, a gente mostrou que sim, no subúrbio carioca, na periferia, nos bairros mais pobres, tem condições sim, porque as pessoas precisam e as pessoas querem, entendeu? Querem. O que a gente tem de criança hoje lendo aqui, né? Não está no gibi aí fazendo o trocadilho. E é verdade, porque assim, as crianças, elas estão numa fase que se elas forem incentivadas, elas vão adquirir o hábito.
Agora, se você chega em casa, você nunca vê ninguém da sua família lendo, você não conhece ninguém que lê, o livro é caro, você vai ler? Não, nunca. Agora, se você tiver oportunidade, a chance está aí. Quando eu era criança, eu fui alfabetizado. Com cafezinho, né? Com café, né? Quando eu era criança, você dizendo isso daí, eu fui alfabetizado pela Turma da Mônica. Minha mãe ia trabalhar na casa de família, minha mãe empregada doméstica, e pra gente não fazer a bagunça, ela comprava um gibizinho da Turma da Mônica, ela começou a ler pra gente, a Turma da Mônica, e a gente foi ficando curioso com aquele universo ali, até quando a gente começou a ler. Então ela comprava um gibi pra mim e pro meu irmão, deixava a gente sentadinho na cozinha, a gente lendo a Turma da Mônica e ela fazendo o trabalho. Então isso que você falou é muito importante, o incentivo à leitura. E eu acredito que vai mudar a realidade de muita gente também, né? Agora, de onde é que veio o nome Casa Amarela? Por que não Casa Azul, Casa Verde, Casa Verde Rosa? Primeiro, assim, a questão do gibi é fantástica porque você faz parte de uma geração, eu também, que Maurício de Souza, a Turma da Mônica toda faz parte da nossa vida, né? Isso aí. E é isso mesmo, assim, a Turma da Mônica alfabetizou um monte, fez o gosto pela leitura de uma galera, a nossa geração Verdade. Isso, né? Pô, o gibi ficava naquela coisa, assim, o gibi era caro, então um trocava com o outro. Isso, tinha muita troca. O pai de um comprava, tinha a troca, depois que já leu, vamos trocando. Quando era almanac, valia 2. Almanac. O almanac, é isso aí, valia 2 ou 3, dependendo. Tudo isso. Né? E agora, a Casa Amarela é uma coisa assim que as pessoas acham, mas por que o nome Casa Amarela? É por causa do sítio Pica-Pau Amarelo, é por causa de um livro famoso da Lígia Bonjuga, que é a Bolsa Amarela. Cara, não, é porque... aqui em Anchieta, né, aqui na Praça Nazaré, tem várias casinhas que elas são iguais, porque são do mesmo proprietário. Sim. Só que ele vai alugando isso para comércio, para pessoas, as pessoas foram pintando. E o muro da nossa casa é amarela. Então, quando a gente chegou, era a Casa Amarela, a gente também já estava economizando na tinta e achamos aquilo ali legal, mantivemos a tradição. Acabou que ficou a Casa Amarela e pegou, porque todo mundo conhecia como a Casa Amarela mesmo, né? Então, gente, Casa Amarela é por conta da tinta que estava acabando. A tinta que estava. Entendeu? Acabou a dúvida. Eu Mas achava pegou, o nome pegou, não, né? e ficou Pegou, bem, ficou simples. Sim. E ficou fácil de reconhecer. Eu achei que era por causa do sítio. Pois é. Eu achei que era por causa do sítio. Pica-Pau Amarelo. Como tem a ver com biblioteca e tudo, eu achei que fosse por causa do sítio. Mas não, foi a tinta que acabou e ficou Casa Amarela. Mas tem coisas que acontecem, né, na E, vida e assim, pro né? bem, né? E pega, E pro né? bem, é verdade. Assim, eu costumo falar isso. O simples Que deu certo. que dá certo. Pedro, hoje nós temos a Casa Amarela em Anchieta, na Praça Nazaré. E quais outros polos tem da Casa Amarela na região? Aqui, a Ou nossa até Praça fora da Nazaré região. foi a primeira, né? A gente tem a cozinha comunitária aqui próximo, na Rua Motorista Luiz de Abreu, a segunda, na Praça Granito, em Ricardo de Albuquerque, na Mariópolis. E a nossa última casa, que, enfim, foi uma conquista muito grande pra gente, que é a Casa Amarela Metrô da Cinelândia. Sim, foi... você tinha falado que tinha essa oportunidade de abrir um stand no metrô, né? Como é que tá esse projeto? Tá acontecendo lá Já em frente inaugurou? à Biblioteca Nacional, sim, já inaugurou. Legal, bacana. Na Cinelândia. Cinelândia, todo dia, metrô da Cinelândia, na saída C, saída da Biblioteca Nacional, ali a última loja é uma Casa Amarela. Pedro do Livro, tá satisfeito com o projeto Casa Amarela ou a gente pode esperar que venha muito mais desse projeto por aí? Não, satisfeito estou. Eu me orgulho muito do que a gente construiu. Isso não é uma construção individual, isso é uma construção de muitas mãos. Então tem a mão de muita gente aqui, tem o sonho de muita gente. Eu costumo falar o seguinte, que quando você tem um sonho, e você vai lá, né? Eu tenho um sonho, Pedro. Eu vou lá e conto esse sonho para você. Se você abraçar isso, esse sonho é seu também, André. Aí a Patrícia, e por aí vai. Então, assim, o sonho vira uma coisa coletiva. Hoje, nós somos isso. Então eu sou muito orgulhoso do que a gente construiu, sou muito satisfeito com o que a gente fez, mas tenho muita ambição da gente conseguir levar esse projeto para toda a cidade, para todos os bairros, porque eu sei que tem muita mãe que está precisando, eu sei que tem muita criança que gostaria de ter um livro na mão, que isso poderia mudar a sua vida, que hoje não tem. Oportunidade de um curso profissionalizante, né? Sim. Então, enquanto tiver pessoas que a gente poderia atender, eu vou estar sempre com vontade de estar ampliando, de estar fazendo isso em outros locais, de estar mudando essas realidades e buscando sempre amigos, pessoas que sonham o nosso sonho, para que a gente possa se unir e transformar essa história cada vez mais. E só para que você não ache que é demagogia ou conversa de, sei lá, como a gente diz, né, conversa de político, o Pedro ele tinha falado comigo uma vez uma coisa que eu fiquei com isso na cabeça.
Quando acabou, né? Pedro veio candidato a vereador, não se elegeu, mas quando acabou, ele falou assim: olha, acabou a eleição, amanhã o trabalho está de pé. A gente vai estar aberto e tudo continua. Porque a gente tem. A nossa região tem esse trauma, né? As pessoas que vêm e acabam absorvendo do lugar, no dia seguinte acaba tudo. E você fez o caminho inverso, né? Não, peraí. Ganhando ou não, a casa está aberta e a gente vai continuar tocando o trabalho. Isso é muito bacana. Porque eu tinha vários sonhos e várias propostas que eu apresentei durante a campanha. E sabia que é muito difícil, porque a gente está lutando muito contra poder econômico, uma série de coisas, né? O projeto ainda não era nem a metade do que é hoje. Então, quando eu apresentei a candidatura, a única coisa que eu de fato prometi para as pessoas foi o seguinte, que promessa é uma coisa que a gente tem que cumprir, mano. Se você prometeu, você cumpre, né? É só a palavra que está em jogo. Então, a única coisa que eu prometi para as pessoas é que no segunda-feira, porque a eleição sempre é domingo, né? Que na segunda-feira, depois da eleição, a casa estaria aberta. Que no mês seguinte estaria aberta. Que no ano seguinte estaria aberta. E a gente não só se manteve aberta, como a gente ampliou de 1 unidade para 6 unidades hoje, né? Inclusive outros bairros, outras realidades. Então, assim, eu acredito muito no poder que a leitura tem de transformar a vida das pessoas, que a cultura tem. E juntar, então, cultura, educação, assistência social, isso daí é um combo muito forte, entendeu? Isso daí, de fato, muda a realidade. E que a gente vai estar sempre tentando ampliar. E eu acho que a política é consequência. Acho que a política tem que ser consequência daquilo que a gente já faz. Até porque fica claro, né? Por exemplo, quem votou em mim vai saber o seguinte, não, o Pedro, né, se for eleito, ele vai construir mais isso aqui, mais projetos dessa natureza. Então tá assim, aí meu trabalho é esse, né? Que as pessoas, mas o que você propõe? Eu proponho isso que eu já faço. Vou construir mais, vou fazer mais. Claro, vão vir novas ideias, outras coisas vão surgindo, mas dentro dessa linha, né? Então fica claro. Não fica aquela coisa do político falar assim, não, quando eu for eleito eu vou mudar essa realidade. Por que você não começa a mudar de agora? Porque eu acho que a política tem que ser uma consequência, né? E não pode ser um motivo. Eu não posso me candidatar para depois ajudar. Não, eu já tenho que estar desenvolvendo esse trabalho. Porque aí sim é genuíno, aí sim realmente é verdadeiro. Você hoje em dia é o Pedro Duarte, é Duarte, né? Tem um sobrenome. Não... Meu nome é Pedro Geralimic, por isso Cara, que o nome é complicado. É. Você hoje em dia já é oficialmente Pedro do Livro, onde você vai? As pessoas falam, o Pedro do Livro. Já virou o Pedro do Livro? Às vezes até na minha casa. É mesmo? Às vezes até na minha casa. Já virou. Às vezes minha mãe é Pedro do Livro. Eu falei, não, tô brincando, Gente, não. Acho que fora da minha casa, tudo que é teu lugar. Esse foi o Tamo Pedro, junto, mano. o cara que trouxe esse projeto maravilhoso para a região de Anchieta e para a Zona Norte. E que está fazendo a diferença, não só no bairro, mas na vida das pessoas. Cara, um prazerzaço bater esse papo contigo. Muito obrigado. E continua. E conta comigo. Com certeza. Valeu? Um Tamo abraço. junto. Obrigado aí pelo papo.